Na Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 4, os dons de poder. Na aula de hoje nós vamos compreender o que significa o dom da fé, diferente da fé salvífica e também da fé como virtude do fruto do Espírito. Também nós vamos analisar biblicamente os dons de curar. Ao final da aula nós vamos saber a respeito do dom de maravilhas ou dom de milagres. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre estamos a estudar dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição tem os comentários do pastor e escritor Elinaldo Renovato de Lima. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você tem todos os vídeos que nós temos gravado aqui nas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Esses slides que aparecem na vossa tela, você pode baixá-los gratuitamente para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou para estudar conosco a Palavra de Deus. Se você se subscreveu no nosso canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, dons de poder. O textuário da nossa lição está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo aqui diz que a sabedoria com que ele falava vinha do Espírito Santo, que o ensinava através do poder de Deus, a palavra do Senhor, para que assim ele pudesse pregar o evangelho de poder. Não vinha da sabedoria humana, ou seja, da sabedoria adquirida pelo homem aqui nesta terra, mas vinha de Deus para que ele transmitisse à igreja um evangelho de poder. Ele mesmo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Os dons de poder são capacitações sobrenaturais que vêm sobre a nossa vida para nós pregarmos o evangelho de poder, para nós pregarmos o evangelho com ousadia, com coragem e com graça, transmitindo ao mundo o poder de Deus. Precisamos buscar os dons de poder para a nossa vida, para que assim possamos pregar o evangelho com poder, assim como Jesus pregou, assim como os apóstolos e a igreja primitiva pregaram, assim como homens de Deus vêm pregando até hoje o evangelho de poder. Vamos buscar o poder de Deus através dos dons de poder.
A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e também os versículos 9 a 11. A introdução da nossa lição: Deus deseja que a sua igreja continue a manifestar o evangelho de poder e graça. O evangelho de poder e graça não ficou apenas na igreja primitiva, não ficou apenas no evangelho que os apóstolos pregaram. Não, precisa continuar. Nós precisamos continuar a pregar este evangelho de poder e graça. Na manifestação dos dons de poder, nós podemos transmitir ao mundo que há poder no nome de Jesus, quando nós começarmos a pregar este evangelho de poder. Os dons de poder são dados por Deus aos seus filhos, que têm por prioridade servir a Deus e ao próximo. Deus concede aos seus filhos, Deus concede ao crente em Jesus Cristo, Deus concede à igreja os dons de poder, não para se aparecer, não como se fosse uma promoção, mas sim como prioridade de servir a Deus, para o trabalho do Senhor, para o serviço do Senhor, e assim servir a Deus e também ao próximo, com o poder de Deus, com o poder, com esses dons de poder. Vamos buscar os dons de poder e assim servir a Deus e ao próximo com alegria e com muita graça do Senhor. O ministério de Jesus foi marcado por milagres e curas. A igreja do primeiro século operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Mateus 9,35 diz que Jesus pregava, ensinava e curava os doentes. A igreja do primeiro século também operou milagres, também operou curas no poder do Espírito Santo. Nós também, nos dias atuais, nós podemos pregar este evangelho de poder. Nós podemos curar em nome de Jesus. Nós podemos operar milagres e maravilhas no nome de Jesus. Jesus não mudou. Os dons do Espírito Santo também são para a igreja dos dias de hoje. Não vamos ouvir os cessacionistas dizem que acabou-se, que terminou, que ficou na igreja primitiva os dons do Espírito Santo. Não, permanece. Nós precisamos buscar os dons de poder, precisamos buscar os dons do Espírito Santo para a nossa vida, porque não vemos suas manifestações constantemente. Por que não vemos? Porque não buscamos. Por que não vemos? Vamos saber por que não vemos? O que está faltando para ver Jesus manifestar o seu poder em nosso meio? Falta conhecimento do assunto? Falta. Eu acredito que falta conhecimento no assunto. Aqueles que estão chegando agora precisam conhecer que os dons do Espírito Santo ainda são manifestados na igreja dos dias atuais. Precisamos ensinar a igreja de hoje que os dons de poder são válidos também para os dias em que nós estamos vivendo. Falta incentivo e desejo dos crentes em buscar os dons espirituais. Falta também, porque se não há ensino, não há incentivo, e se não há incentivo, não há a busca pelos dons espirituais, pelos crentes nos dias de hoje e até por crentes que já são antigos na igreja, deixaram de buscar os dons espirituais. Ou será pelo mau uso que fazem dos dons divinos? Também
quando nós buscarmos os dons espirituais e principalmente os dons de poder, devemos buscar dando prioridade, com um coração voltado para Deus, para dar prioridade ao serviço de Deus e também ajudar as pessoas que necessitam que a igreja então realize em sua vida maravilhas, milagres através dos dons de poder. O primeiro tópico da nossa lição fala do dom da fé e como é importante o dom da fé. O que significa fé? Ora, a fé, disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1, ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A nossa fé, ela tem como base, como fundamento, Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a razão, ele é a nossa fé firme. Nós esperamos todas as coisas porque temos como fundamento Jesus Cristo e ele é a nossa esperança. Então, a nossa fé tem fundamento em Cristo. Por isso nós esperamos pelas coisas que ainda não vemos. É o que disse aqui. E a prova das coisas que se não veem. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Estamos aguardando Jesus voltar a qualquer momento. E por que nós estamos esperando o arrebatamento da igreja? Por acaso Jesus apareceu para cada um de nós e disse que vai voltar? Deus desceu à terra e disse para mim ou para você que ele vai vir? Não, nós acreditamos porque nós temos fé na palavra de Deus. Nós temos fé no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós temos fé em tudo que Jesus falou. E se ele disse que vai voltar, nós cremos que a qualquer momento Jesus vem para buscar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. A fé em Deus mostra nossa total confiança e dependência em Deus. Nossa fé, ela tem total confiança em Deus, mostra que nós confiamos em Deus, mostra que nós dependemos de Deus para viver, para ter esperança, para alcançar sonhos, para realizar projetos. Nós confiamos em Deus, porque nós dependemos dele para aprovar as nossas decisões, para nos ajudar nas orientações que temos quanto a realizações de coisas aqui na terra. Temos fé que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Assim, a fé é fundamento para que Deus se manifeste com seus dons entre os homens. Deus é todo poderoso, ele faz todas as coisas, ele cura todas as doenças. Não há doença que Deus não cure, não existe sonho que Deus não realize na nossa vida. As promessas de Deus, elas se realizam na vida do crente. Os sonhos também virão se realizar se ainda não realizou na sua vida, mas é preciso estar na presença dele. É preciso confiar nele, é preciso ter fé nele, é preciso depender de Deus. O segundo item fala a fé como dom. A fé como dom é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem, ou seja, que são sublimes, coisas que estão acima da esfera natural da vida, a fim de edificar a igreja, ou seja, tudo aquilo que é impossível para o homem até pensar, coisas que são impensáveis ao homem,
se realizam, porque Deus faz. Isso é fé como dom, é a fé que transcende, a fé que está acima das coisas naturais, do que o homem pensa e de que o homem não pode fazer. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, que nós não conseguimos fazer, Deus faz através do dom da fé que ele concede aos seus filhos. Também nós temos a fé salvífica, é a fé que recebemos para ser salvos em Jesus. É a fé que fomos livres da condenação eterna. Quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, esta fé alcançou o nosso coração, entrou na nossa vida e agora nós cremos que somos livres da condenação eterna, que nós estamos agora caminhando em uma jornada com Cristo para vivermos com Ele para sempre no céu, a vida eterna. Ele mesmo disse que Ele é a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Vamos confiar nisso. Essa fé, a fé salvífica no nosso coração, nos faz acreditar, nos faz confiar que vamos viver eternamente com Cristo nosso Senhor. Fé também como fruto do Espírito. Essa fé se manifesta em nossa vida quando produzimos para o reino de Deus com nossas ações, crendo e confiando em suas promessas. Fé como fruto do Espírito. O Espírito Santo tem o seu fruto. Essa fé, ela é uma das virtudes do fruto do Espírito. Quando nós congregamos, quando nós oramos pelas pessoas, nós fazemos tudo isso por fé. Vamos para a igreja adorar a Deus, vamos por fé. Estamos esperando Jesus voltar pela fé. Estamos pregando a palavra de Deus pela fé. Estamos congregando, vamos à escola bíblica dominical, vamos aos cultos de ensino, de adoração. Fazemos isso pela fé. A fé, como fruto do Espírito, nos faz evangelizar, nos faz trazer pessoas para a igreja para ouvir a palavra de Deus. O dom da fé, ele é diferente desses outros tipos de fé. Mas vamos buscar o dom da fé. Vamos ver alguns exemplos bíblicos do dom da fé. Por exemplo, Moisés. Moisés, quando tirou o povo de Israel do Egito para ir em caminho à terra, a Canaã, então eles se depararam diante as margens do Mar Vermelho, mas quando o povo de Israel olhou para trás, viram o exército de Faraó que os seguia e eles temeram. Em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, Moisés então vai dizer, porque Moisés fala aqui pelo dom da fé, e ele disse: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés estava falando aqui através do dom da fé, e eles acreditaram, e Deus fez o milagre. No versículo 22, no versículo 15, Deus vai dizer a Moisés: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O povo de Israel precisava marchar. O povo de Israel não podia estar parado, precisava andar para que o milagre acontecesse. Você quer que um milagre aconteça na sua vida? Então faça alguma coisa.
Não fique parado. Vá em busca do milagre. O Senhor Jesus tem milagre para a sua vida, mas você não pode cruzar os braços, você não pode ficar parado, você precisa fazer alguma coisa. Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, no versículo de número 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Isso tudo aconteceu porque o dom da fé estava na vida de Moisés. Mateus 14:19, também nós vemos Jesus operar um milagre através do dom da fé. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães e os peixes, deu aos discípulos, e os discípulos então alimentaram mais de 15.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Isso é o que? É milagre. Isto é milagre. Milagre que Jesus fez, e ele disse que nós também poderíamos fazer milagres assim, e não só assim, mas nós poderíamos realizar ainda outros maiores milagres. Então vamos acreditar que o Senhor Jesus nos concede o dom da fé para operar milagres, para fazer maravilhas. Também em Atos capítulo 3, versículos 6 e 7, nós vemos Pedro e João, que foram ao templo para orar. Na entrada do templo estava um homem coxo desde nascença, a pedir esmolas, e pediram então dinheiro para Pedro e João. Eles não tinham. Pedro disse, ou seja, Pedro não tinha, porque ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem então se levantou. Pedro tomou pela mão direita, o levantou, e ele saltou, entrou para dentro do templo, saltando, adorando e glorificando a Deus pelo milagre que havia recebido na sua vida. Amados e queridos irmãos, nós podemos também operar milagres através do dom da fé. Vamos buscar, o Senhor tem para a nossa vida. O segundo tópico sobre os dons de curar. O que são os dons de curar? Os dons de curar são recursos sobrenaturais que atuam para curar qualquer tipo de enfermidade. O Senhor, nosso Deus, nos concede dons para curar as pessoas, para ajudar as pessoas, porque quando as pessoas são curadas através deste dom, são abençoadas e elas se sentem felizes. Muitas pessoas que até não têm Cristo na vida recebem cura e recebem também Jesus no seu coração. Não há enfermidade, não há doenças que o Senhor não cure. Ele cura todas as doenças, ele cura todas as enfermidades. Basta que nós oremos ao Senhor e vamos pedir a Ele: Senhor, eu quero dons de curar. Deus cura usando os seus filhos, Deus cura usando a igreja com os dons de curar, segundo o conselho da sua vontade, da sua sabedoria e no momento certo. Então o Senhor cura através de você, Deus cura através de mim, Deus cura através da igreja, porque a igreja ora e o Senhor opera o milagre quando for a sua vontade,
quando for o momento certo. Se for aquela hora, o Senhor pode curar. O Senhor faz maravilhas. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, está escrito: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja que as doenças, elas estão no controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Se Ele quiser, Ele põe doença. Se Ele quiser, Ele tira a doença, porque está tudo sob o seu poder. Não há doença, não há enfermidade que o Senhor não tira da vida do ser humano. A pregação do Evangelho, acompanhada com os dons de curar, demonstra o perfil das pregações de Cristo, que nos deu total exemplo de como fazer a sua obra. Como nós devemos pregar o Evangelho de poder. O Evangelho de poder é pregado curando, operando milagres, fazendo maravilhas, vendo almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, vendo pessoas sendo transformadas, a palavra falando ao coração das pessoas, o poder de Deus se manifestando na sua igreja. É o Evangelho de poder. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 20, quando Jesus dá uma ordem imperativa à igreja, quando ele disse: ide, pregai, os sinais seguirão aqueles que crerem, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto aconteceu. No versículo 20, a palavra de Deus nos diz que os discípulos iam pregando o Evangelho e o Senhor cooperava com eles, com os sinais que se seguiam. A partir do capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos ver que depois que o Espírito Santo desce sobre aqueles 120, quase 120, que estavam reunidos nos cenáculos, começou o poder de Deus ser manifestado. E ao mundo era levado o evangelho de poder. As almas se entregavam a Cristo com uma gloriosa profundidade, recebendo Jesus na sua vida, recebendo Jesus no seu coração. A primeira mensagem de Pedro foi: quase 3.000 almas se renderam, porque o poder de Deus se manifestou na pregação do Evangelho. No capítulo 4, vemos mais quase 5.000 almas recebendo a Cristo como Salvador. 3.000 almas na primeira pregação, quase 5.000 almas da segunda vez, e assim a igreja ia crescendo a cada dia mais, porque o Evangelho era pregado com poder. Nós precisamos desse poder para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação, para curar os enfermos, para operar maravilhas, para fazer milagres. Precisamos do poder, precisamos dos dons de poder, o dom da fé e a operação de milagres. A operação do dom de fé tem algo semelhante ao dom de operação de milagres, mas esses dons, eles são diferentes. Eles se distinguem pelo fato de o dom de fé operar sem que às vezes seja visto seu efeito instantâneo, enquanto a operação de milagres tem efeito imediato. O milagre acontece imediatamente. O sol para,
a lua para, o relógio para, o vento para, as tempestades se acabam, os pães que eram poucos e os peixes que também eram poucos multiplica e alimenta mais de 15.000 pessoas. O morto ressuscita. É milagre que Jesus nos ensinou. Um exemplo de dom da fé vem quando Jesus disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus andava com os discípulos, foi para uma cidade, passando ainda de manhã, passando à tarde, já era tarde. E Jesus então olha para uma figueira, vai se alimentar da figueira, mas não tinha figos. E Jesus então diz à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram. Voltando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Isso é milagre. A redenção e as curas. Os crentes são redimidos por Jesus através de sua obra expiatória na cruz do Calvário. Porém, os crentes redimidos em Cristo aguarda a redenção do seu próprio corpo, ou seja, aguarda a restauração do seu corpo. Paulo disse que a criação geme devido ao mal que lhe aflige. Este é o resultado do pecado da humanidade. Adão pecou e Deus, por causa do pecado, amaldiçoou a terra. Portanto, quanto mais o homem peca, mais a criação é afetada e geme. A igreja de Cristo também geme, porque aguarda a redenção do seu corpo, aguarda a restauração do corpo. Romanos 8, 22 e 23, Paulo disse: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, disse Paulo, mas nós mesmos. Então, tanto a criação quanto a igreja sofre, porque aguarda a redenção do corpo, aguarda a restauração do corpo. Quanto mais o pecado multiplica no mundo, mais a criação geme e mais a igreja sofre, porque nós não queremos o pecado, porque nós lutamos contra o pecado na nossa vida e também lutamos contra o pecado da vida das pessoas, porque quando pregamos o evangelho para que as pessoas abandonem o pecado. E Paulo disse: mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a restauração do nosso corpo, que acontecerá quando Jesus vir para buscar a sua igreja. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com um novo corpo, com um corpo de glória, aleluias, um corpo incorruptível, disse. Estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, nós estamos sujeitos a toda sorte de enfermidades, a toda sorte de doenças. Somente quando recebermos o novo corpo, aí não haverá mais doenças, não haverá mais enfermidades, porque nós estaremos com o Senhor com um novo corpo, um corpo glorificado, a glorificação. Nós aguardamos a glorificação do nosso corpo. Nós já passamos
pela regeneração, quando nós cremos em Jesus. Nós já passamos pela nossa conversão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós já passamos pela justificação. Cristo, ele nos justificou diante de Deus. Nós recebemos ele na nossa vida e fomos perdoados dos nossos pecados. Nós estamos aguardando a adoção, que é através da redenção. Nós fomos redimidos e o Senhor nos fez os seus filhos através da adoção. Deus, o Pai, nos adota como filhos dele. Nós somos filhos de Deus por adoção. E nós estamos passando pelo processo de santificação. O processo de santificação, nós sabemos que ele é imediato e progressivo. Então nós estamos ainda lutando pela nossa santificação a cada dia, buscando ser santificados em Cristo Jesus. Mas nós estamos aguardando um momento mais sublime, que é a glorificação do nosso corpo. E após a glorificação do nosso corpo, quando nós tivermos um corpo incorruptível, quando nós tivermos um corpo imortal, glorificado, as doenças não vão mais ter oportunidade no nosso corpo, porque o nosso corpo é glorificado, mas enquanto estamos neste corpo mortal, neste corpo ainda sofrendo para viver uma vida de santificação, ainda estamos sujeitos a todo tipo, a toda espécie de enfermidades. A necessidade desses dons, há uma necessidade dos dons de curar, desses dons de poder, são necessários à igreja na atualidade. E o Senhor pode dar a você, pode dar a mim os dons de curar. A medicina se desenvolve rapidamente e conforme eles vão se desenvolvendo de uma forma rápida, pensam que vão superar a Deus, pensam que vão ser maior do que Deus, porque a finalidade deles se desenvolver de uma forma rápida é dizer que o homem pode mais do que Deus, mas eles não podem, porque todo o conhecimento que está na medicina, todo o conhecimento que está no médico, eles adquirem por meios profissionais, mas eles são concedidos por Deus, porque Deus visa o bem-estar da humanidade. Deus quer o bem-estar da humanidade e por isso ele concede à medicina, concede aos médicos conhecimentos nesse meio para cuidar da saúde do povo. A igreja precisa pedir os dons de curar ao Senhor Espírito Santo. Então vamos pedir os dons de curar e vamos curar os enfermos, vamos orar pelas pessoas, vamos falar sobre a cura para que as pessoas sejam incentivadas a pedir oração. As pessoas hoje não pedem oração para serem curadas. As pessoas se lembram do comprimido guardado na gaveta, da consulta que vai ter logo mais tarde com o médico, da cirurgia que vai passar com data marcada no hospital. Se lembra de tantas outras coisas, dos chás, enfim, de tantas outras coisas, mas não se lembra de pedir oração, de pedir uma unção que seja ungido com óleo para a cura da sua enfermidade, mesmo antes de tomar um remédio, mesmo antes de ir para o hospital, mesmo antes de ir para uma consulta, é preciso pedir oração. O Senhor pode curar, usar o Filho de Deus e curar a enfermidade dos irmãos, mas nós precisamos incentivá-los a pedir, precisamos ensiná-los a pedir a oração. Acreditamos na medicina,
Sabemos que o poder que os médicos têm para fazer cirurgias, para tratar, para fazer tratamentos aos doentes, nós acreditamos nisso também, porque Deus concede a eles essa sabedoria. Mas nós precisamos também orar para a cura dos enfermos, para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de curar todos os tipos de doença, que Deus é acima dos médicos, que Deus é acima da medicina, que Deus é acima dos remédios, que Deus é acima dos tratamentos, que Deus está acima de todas as coisas, mas nós precisamos orar e pelo poder de curar, o Senhor Jesus vai curar. O terceiro tópico da nossa lição fala do dom de operação de maravilhas, ou dom de milagres. Mateus capítulo 8, versículos 26 e 27, nós vemos Jesus fazendo um milagre. E depois que ele faz o milagre, ele diz: por que temeis, homens de pouca fé? E aí ele vai realizar o milagre. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que opera este milagre? Quem é este homem que manda o vento parar? Quem é este homem que faz a tempestade cessar? Quem é este homem? Este homem é Jesus. Jesus opera este milagre, e este dom, o dom de operar milagres, de fazer maravilhas, nós vemos acontecer no momento. É o morto que vai se levantar, a cura, milagre acontecendo, a perna quebrou, o Filho de Deus orou, ela fica certinha novamente. O que aconteceu? Não tem pão, não tem comida, multiplica. O Senhor faz isso. Ele opera esse milagre. Então esse dom, ele realiza obras extraordinárias. Além do poder humano, ele altera a ordem natural das coisas, como aconteceu no tempo de Josué. O sol parou a lua, parou tudo. Então parou. O relógio também parou. Ele altera a ordem natural das coisas, que é considerada impossível e impensável pelo homem. O homem não pode fazer, mas o Senhor faz. O homem, na sua naturalidade, ele não para vento, não para sol, não faz nada, não dá coração novo para ninguém, não dá fígado novo para ninguém, não dá rim novo para ninguém. Não faz nada disso, mas o Senhor faz através do dom de maravilhas. A pessoa recebe um coração novo, recebe um rim novo, recebe um milagre na sua vida. O câncer é arrancado, tirado. Maravilhas acontecem. Por quê? Dom de milagres, dons de maravilhas. Alguns exemplos bíblicos aqui. Por exemplo, e vendo o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Aqui Jesus estava entrando na cidade de Naim. Uma viúva com os acompanhantes ia enterrar o seu filho que morreu. É o filho da viúva que morava em Naim. Jesus se comoveu, teve compaixão daquela mulher que chorava. Apressou-se então, tocou o esquife, mandou que parasse e disse para o jovem: levanta-te. E o que fora defunto, ou seja, aquele que estava morto, assentou-se e começou a falar. Isso é o quê? Milagre. A ressurreição, ou seja, o morto ressuscitou.
Nosso Senhor tem o poder sobre a morte, porque para ele nada é impossível, nem a morte. Ele ressuscita o morto. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que a igreja atue no mundo moderno com poder e graça. O mundo é moderno. Deus permanece o mesmo, curando enfermidade, fazendo milagres, dando à sua igreja os dons do Espírito Santo, para que a igreja manifeste poder nessa terra, para que a igreja pregue um evangelho de poder, porque o evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. O mundo está moderno, mas a igreja continua curando, a igreja continua orando, a igreja continua fazendo milagres, porque Jesus concede o dom de poder, o dom para curar. Mas há distorções no uso dos dons de curar e de operação de milagres ou de maravilhas. O cristão não tem a autorização divina para determinar, para decretar, para exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha, ou seja, eu te dou isso, Senhor, e o Senhor me dá isso. Eu faço isso, Senhor, e o Senhor faz isso por mim. Não é assim que acontece. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Nem salvos seríamos, nem esperança tínhamos de salvação. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor, pela sua graça, nos alcançou, nos deu salvação. Nós não merecíamos a salvação, este milagre que nos concede a vida eterna, mas o Senhor nos deu pela sua graça, pela sua grande misericórdia. Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes. Então vamos pedir: Jesus, cura o enfermo, faz milagre, e o Senhor faz. Pois a palavra de Deus recomenda que nós oremos pelos enfermos. Agora, em Tiago 5,16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Nossa responsabilidade é orar, é pedir a cura, é pedir o milagre, é pedir que o Senhor faça maravilhas. Mas quem sara o enfermo, de acordo com sua soberana vontade, é Deus. Não é quem ora que vai curar. Quem cura é Deus, se for a vontade dele. Se não for a vontade dele, ele não vai curar. Portanto, nós devemos adorar a quem? A Deus. E não adorar as pessoas que impõem as mãos. Não adorar as pessoas que oram. Deus é que curou. Deus é que fez o milagre. Então, ele merece a nossa adoração. Não é quem orou pelo enfermo que vai ser adorado, porque aquele que orou foi um instrumento, foi usado por Deus naquele momento para fazer aquela oração, porque Deus concedeu a ele o poder de orar pelo enfermo e o enfermo ser curado. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo, não vem do homem, não vem dos estudos, da intelectualidade do homem. Por isso, não podemos agendar dias, não podemos marcar horários para a operação de Deus e dizer ao povo: vamos fazer uma campanha para Jesus curar
até o sábado e no domingo Jesus vai curar. Nós não podemos fazer isso, marcar horários para o Senhor Jesus curar. Podemos sim chamar as pessoas, olha, venha, porque Jesus pode curar. Nós vamos orar e quem sabe você saia daqui curado. Quem sabe você saia daqui com um milagre, porque o Senhor pode fazer isso, mas quando Ele quer. Vamos fazer a obra de Deus com honestidade, com decência, com vigilância. Nós não podemos marcar horário para o Senhor. Você pode passar por uma decepção, ficar envergonhado, porque o Senhor não faz conforme nós quer. Não é conforme eu quero que o Senhor cura. Não é conforme eu quero que o Senhor opera milagre. Não, é conforme a vontade dEle. É conforme Ele quiser. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser que a pessoa morra com aquela doença, a pessoa vai morrer com aquela doença. Agora, se Ele quiser curar, Ele pode curar. Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso e pode fazer, pode curar os enfermos. Não há doença que o Senhor não cure. Ele cura todas as doenças, todas as enfermidades, mas nós devemos pedir em nome de Jesus, como disse Pedro, quando curou o coxo no templo que tinha a porta formosa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro pegou pela mão direita do homem, levantou aquele homem, e aquele homem então começou a andar. Mas ele foi curado em nome de Jesus. E quem o Senhor usou? O apóstolo Pedro. Mas João também pode ser usado. Paulo também foi usado. Estevão foi usado por Deus e operou milagres, fazia prodígios e sinais. Filipe também foi usado em Samaria, fez milagres também, maravilhosos, operou grandes milagres, curou as pessoas. Enfim, a igreja primitiva vivia este evangelho de poder. Eles queriam fazer, mas não era para eles, porque eles queriam ver as pessoas com saúde, queriam ver as pessoas alegres, faziam por isso. Eles não faziam para se aparecer, não faziam por dinheiro, não faziam por promoção, mas faziam porque queriam que as pessoas fossem abençoadas. Isso também deve estar no nosso coração. Devemos pedir ao Senhor os dons de poder para curar os enfermos, para realizar milagres na vida das pessoas, mas porque nós queremos ver as pessoas felizes, porque nós queremos ver as pessoas curadas, porque nós queremos ver as pessoas com saúde e não para receber promoção, ou para receber dinheiro, ou para se aparecer. Não. Talvez por isso o Senhor não tenha concedido dons, muitos dons, aos crentes de hoje, porque os seus corações estão querendo se orgulhar, querem ser soberbos, querem se aparecer, aí o Senhor não concede. Mas quando nós pedimos ao Senhor os dons de poder, priorizando a saúde das pessoas, priorizando o serviço de Deus para que cresça, com certeza o Senhor vai conceder a nós os dons de poder e nós vamos fazer a obra de Deus, pregar o evangelho de poder. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar, de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Não é por nossa vontade, mas pela vontade de Deus que Ele opera curas e faz milagres. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho, para confirmar o Evangelho,
para confirmar aquilo que você prega, não é para te promover, não é para fazer para você se aparecer, não. É para legitimar, é para confirmar a pregação do evangelho da salvação. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Há muitas pessoas que fazem isso. Querem os dons para ficarem ricos, né? Como aquele mágico em Samaria que pediu para Pedro que desse para ele aquele poder para que ele orasse e as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, fossem batizadas com o Espírito Santo, mas ele queria comprar com dinheiro e ele recebeu o justo castigo. Então há pessoas que querem lucros, querem dinheiro. Quando Jesus enviou 12 discípulos para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para fazer maravilhas, Jesus disse para eles não levar dinheiro. Não levem dinheiro, não levem comida. Quando entrar em uma casa, abençoe esta casa, porque a missão de vocês é curar os enfermos. A missão de vocês é expulsar os demônios. A missão de vocês é pregar o evangelho. Agora, há pessoas que querem lucrar fazendo milagres e curando as pessoas, aí o Senhor não concede. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade, e nós não podemos de nenhuma maneira aceitar que isto aconteça. Foi muito bom estar com você, viu? Muito bom, muito maravilhoso falar do poder de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.